Abra a sua Bíblia comigo num dos mais conhecidos textos dos Evangelhos, que é João, capítulo de número 3. Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3. O encontro de Nicodemos com Jesus. Diz assim o texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Em verdade, Jesus declarou, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Não há nada mais complicado na vida do que uma pessoa ter que enfrentar censura da família, resistência social ou patrulha cultural. Às vezes a gente, por causa de uma fala que a gente acha que vai ouvir da família, ou porque a gente acredita que o nosso grupo social vai nos rejeitar, a gente fica tímido. Aliás, esse é um instrumento de todos os sistemas totalitários, sejam de esquerda ou sejam de direita. Todos os sistemas totalitários procuram incutir nas pessoas que vivem nesses sistemas o que se chama de autocensura. Você fica com medo de falar, porque você vai ser rejeitado, vai ser criticado, vai ser resistido. Nicodemos procurou Jesus de noite. E Nicodemos procura Jesus de noite porque ele é um homem respeitado. Os judeus, na época de Jesus, tinham um parlamento que tratava dos assuntos espirituais de Israel. E esse parlamento, composto aproximadamente de 72 anciãos, chamava-se de Sinédrio. Eram de homens, na sua grande maioria, da seita dos fariseus. E eles se reuniam e eles tinham a respeitabilidade do povo, porque eles eram uma espécie de guardiões dos costumes, das tradições, da lei, da Torá judaica. E entre esses 72, aproximadamente, a disputa entre os biblistas, o número exato dos anciãos que compunham o Sinédrio, estava Nicodemos.
E por que ele foi procurar Jesus à noite? Porque ele precisava da capa da noite. Ele precisava proteger-se da acusação, da censura. Porque naqueles dias andar próximo de um homem como Jesus era perigoso, era ruim, depunha mal contra a reputação de quem assim fazia. E Nicodemos, obviamente, querendo se proteger e proteger a sua reputação, querendo proteger o seu nome, a sua respeitabilidade, ele procurou Jesus nas caladas da noite. Mas ele não procurou Jesus porque ele fosse um incrédulo, que ele fosse um opositor explícito de Jesus. Ele procurou Jesus porque Nicodemos tinha fé. Ele creu. Mas ele creu de uma maneira insatisfatória para ele mesmo. Porque o texto diz que ele, ao procurar Jesus, disse: Senhor, eu vejo que tu és de Deus. Porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, ele cria. Ele tinha fé. Mas ele, por algum motivo, achou que essa sua fé era insuficiente. Que ela não bastava. Ela não estava lhe satisfazendo. Ele fazia parte de uma religião, ele praticava essa religião, mas de alguma maneira tinha um buraco dentro dele. De alguma maneira tinha uma lacuna, tinha um espaço dentro da alma dele que a religião não satisfazia. E eu entendo que a religião é insuficiente, seja ela católica, espírita, seja ela protestante, seja ela evangélica, seja ela pentecostal, seja ela judaica, seja ela... A religião em si, ela não tem forças para suprir a nossa alma de todas as nossas carências, de todas as nossas necessidades e desejos. Faltava alguma coisa nele e ele foi procurar Jesus. E foi procurar Jesus com essa proteção da noite, com essa proteção do escuro, para que ele não se comprometesse e ele não fosse de alguma maneira. Aí Jesus, de alguma maneira, comprometido ao ser visto com Jesus, aí Jesus, no diálogo com Nicodemos, diz: olha, de fato, eu reconheço esse espaço, esse buraco dentro de você. Porque para ver o reino de Deus, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos, nós não sabemos se por ironia, se por incapacidade de alcançar o pensamento de Jesus, se por rejeição. Nicodemos diz: mas como nascer de novo? Eu já sendo velho. Porque a palavra nascer de novo implica em eu voltar para o ventre da minha mãe. Como é que eu vou nascer de novo? E aí, no diálogo, Jesus então explica para ele que o que Jesus estava dizendo para Nicodemos não é que você tem que fisicamente voltar ao ventre da sua mãe. Que na verdade ele está falando por metáforas. Que o que Jesus quis dizer por nascer de novo é uma figura de linguagem. E que nascer de novo é, na verdade, o que eu acho que o termo quer dizer. Nascer de novo é mudar. Você tem que mudar, Nicodemos. Porque é impossível você preencher esse vazio dentro de você, ou esse buraco que tem dentro de você, se você não mudar. Porque nascer de novo é isso, essa é a metáfora. Eu entendo assim. O que significa nascer de novo? Começar uma nova fase. Abandonar uma fase e começar uma outra fase, e nascer de novo. Deixar
um projeto de vida e começar um outro projeto de vida. Passar por um processo de metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente, ou mudança de caminho, ou mudança de estrutura de vida. Então, o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos é: Nicodemos, se você não mudar a sua estrutura de vida, você vai ficar patinando em religiões, você vai ficar patinando em pensamentos religiosos, você vai ficar patinando nessa estrutura mental que você está, e você vai ficar rodopiando em torno da mesma coisa, e as necessidades mais profundas da sua alma não serão supridas. Tem que nascer de novo. Então, quando eu leio que tem que nascer de novo, eu acredito que há 3 possibilidades de novo nascimento que Jesus está aqui acenando para Nicodemos. O primeiro é existencial. O segundo é emocional. E o terceiro é espiritual. Em outras palavras, você tem que sofrer mudanças em 3 categorias distintas. Mudanças em 3 categorias distintas: existencial, emocional e espiritual. 3. Repita comigo: existencial. Eu quero que vocês aprendam hoje à noite. Vamos transformar esse sermão numa aula. Existencial, emocional e espiritual. O que é uma mudança existencial? Mudança existencial é o seguinte, como eu entendo porque é o seguinte, voltando aqui, quando eu digo uma mudança existencial, eu digo o seguinte: todos nós estamos em processos de mudança. Todas as pessoas estão mudando, física e existencialmente, você está mudando. Eu mostrei uma foto minha de adolescente para uma pessoa, a pessoa falou: mas isso é você? Eu digo: pois é, esse velho já foi esse rapaz aí. Porque a vida é uma sucessão de mortes e renascimentos. A vida da gente toda é uma sucessão de mortes e de renascimentos. E tem um pensador francês que eu gosto muito, chamado François Varillon. E o François Varillon, ele dizia assim: uma menina adolescente não é uma criança que virou adolescente. Uma menina adolescente é uma criança que morreu para sua criancice para ser adolescente. Um jovem não é um adolescente que cresceu até a juventude. Um jovem é um adolescente que teve que morrer para a adolescência e renascer para a juventude. E depois da juventude ele tem que morrer para a juventude e renascer para a vida adulta. E da vida adulta ele tem que morrer para renascer para a terceira idade. A vida da gente é uma sucessão de mortes e renascimentos. A questão é como é que eu encaro essas mortes e esses renascimentos. Essa eu acho que é a questão fundamental na nossa vida. Você tem que nascer de novo, não é com que categoria você sai desse processo de morte e que tipo de pessoa você começa a nova fase. Entenderam? Você saiu de um processo de morte e você vai começar uma nova fase como? E esse como que você começa a nova fase é que importa. É necessário você nascer de novo, mas nascer de novo com uma outra estrutura, com uma outra pessoa, porque você passou por um processo de morte e você renasce para uma nova estrutura. Que essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho basicamente é o seguinte: é uma mensagem de gente fracassada.
Então eu às vezes provoco os crentes dizendo assim: antes de ser uma mensagem de triunfo, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de fracasso. Porque a mensagem do Evangelho é a história de homens e de mulheres que, diante do seu fracasso, do fracasso do pecado, do fracasso das minhas próprias inadequações, dos meus fracassos existenciais, dos meus fracassos humanos, eu renasço para uma outra vida, para uma nova história. E esse processo de encarar o próprio fracasso e renascer para uma nova história é o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Então deixa eu corrigir aqui uma ideia que é muito comum nos meios religiosos, e as pessoas repetem, e repetem, e já dizia o ideólogo do nazismo, que uma mentira repetida muitas vezes ela pode se virar uma verdade. Uma mentira repetida muitas vezes ela pode virar uma verdade, dizia lá o ideólogo do nazismo alemão. E às vezes eu ouço essa frase e eu fico pensando, essa frase ela parece ser bonita, mas ela não é verdadeira. Quer ver? Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Deus tem um plano para a sua vida, minha irmã. Uma frase bonita. E ela foi repetida tantas vezes que a gente acredita que ela é verdadeira. Primeiro, essa frase não se encontra em lugar nenhum da Bíblia. Deus tem um plano para a sua vida. Não está em lugar nenhum da Bíblia. Segundo, ela não faz o menor sentido com os personagens bíblicos. Porque Deus não tem um plano para a nossa vida. O que a Bíblia diz que Deus tem para nós é um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Isso é bíblico. Romanos 8:28. A quem Ele chamou, Ele predestinou. E predestinou para que eles sejam conforme o seu Filho. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Até que Cristo seja formado em você. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Agora, o plano. Deus tem um plano para a sua vida? Não tem, faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fracassamos no plano de Deus para a nossa vida. A história humana é uma história de fracassar e de perder e de estragar o plano de Deus para a nossa vida. Eu já estraguei o plano de Deus para a minha vida várias vezes. Estraguei o plano de Deus para a minha vida várias vezes. E o problema dessa frase de dizer Deus tem um plano de Deus para a sua vida, é que se você estragar o plano de Deus para a sua vida, como é que você renasce para uma outra vida? Você vai renascer para uma vida de segunda categoria, porque você estragou o plano de Deus para a sua vida. Vocês estão me acompanhando? Eu vou dar um exemplo, real, verdadeiro. Certa vez uma senhora me procurou, devastada, porque ela engravidou numa balada. Ela foi para uma festa, uma balada, uma festa, uma balada, não me lembro dos detalhes, mas ela foi lá nessa balada, bebeu todas, perdeu a consciência, não sabe com quem ela transou, voltou para casa, 28 dias depois, ou 30 dias depois, ou 40 dias depois, ela descobriu que estava grávida. Não sabe quem era o pai, não sabe se foi estuprada, se foi voluntária, foi consensual, não sabe nada, estava grávida. E teve a criança. E ela veio para mim numa crise tremenda.
Pastor, esse não era o plano de Deus para a minha vida. E eu estraguei. E o que eu faço com a minha filha? E o que eu faço com a minha vida a partir de agora? O que eu vou fazer com a minha vida a partir de agora? Deixa eu dar outro exemplo. Que foi quando eu atinei para essa verdade. Eu estava pregando numa igreja. Terminei de pregar. Um senhor me procurou e falou: Ricardo, quando eu era jovem, eu era pastor de uma igreja, jovem ainda, adulterei. A mulher com quem eu adulterei engravidou. A igreja me botou para fora, meu casamento acabou. Eu me casei com essa outra mulher. Hoje eu sou um vendedor de carro. E eu vendo você pregar aí, eu fiquei pensando comigo mesmo, eu devia hoje ser um pastor. E ao invés de ser pastor, eu sou revendedor de uma concessionária. Eu estraguei o plano de Deus para a minha vida. E o que eu digo para este homem? Se eu disser para este homem, é verdade, você estragou o plano de Deus, contente-se em viver uma vida meia sola. Eu vou dizer para essa moça, filha dessa mulher: não, minha filha, você é fruto do pecado. Eu vou dizer isso? Faz sentido eu dizer isso para ela? O que eu tenho que dizer? O que eu tenho que dizer é o que está nos princípios da Bíblia e está na palavra que Jesus disse para Nicodemos. É que se você estragou o plano de Deus, o plano de Deus para a sua vida aqui, você pode renascer. E o segundo plano, o terceiro, o quinto, o 10º, quantos planos necessários forem, Deus vai cumprir o propósito eterno. E a grande novidade e a boa notícia da Bíblia é o seguinte: amigo, você estragou o plano de Deus para a sua vida? Através do novo nascimento, através da renovação em Deus, é possível você renascer para um outro plano. E o segundo plano, ou o terceiro, ou o quarto plano na sua vida pode ser superior ao primeiro, porque Deus tem essa capacidade linda de trabalhar em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e para que eles vivam uma vida linda e bonita mesmo depois do fracasso. Eu não tenho só exemplos humanos, assim, humanos que eu digo da minha própria experiência. Eu tenho exemplos bíblicos. Moisés estragou o plano de Deus para a vida dele. Ele assassinou um egípcio. Foi para o desterro, ficou no exílio, na casa de um sacerdote de uma outra religião. E ele sai desse exílio como o grande libertador de Israel. E o segundo plano, exageradamente maior do que o primeiro. Davi foi um cretino. Davi foi um malvado. Porque ele não só adulterou, como ele assassinou o marido da mulher que ele adulterou. E depois que ele é confrontado com o profeta Natã, ele se quebranta diante de Deus, chora e diz: Deus, meus ossos estão derretendo dentro de mim, pelo que fiz. E ele renasce para um novo plano. Um homem sensível, o maior compositor dos salmos que nós temos na Bíblia. O rei amado de Israel, antecessor do Messias, que Jesus é filho de Davi. E a Bíblia chama Davi de um homem segundo o meu coração. Então eu tenho uma boa notícia para você, eu nem sei o que você já passou na vida.
Nem sei quantas vezes você quebrou o plano de Deus da sua vida. É possível você renascer para um novo projeto, para um novo plano, porque o propósito de Deus continua firme. Ele quer fazer de você alguém parecido com Jesus, parecida com Jesus de Nazaré. Mas eu falei que era existencial, emocional. Emocional é como eu emocionalmente reajo às experiências da vida. Quer dizer, a vida está me colocando o tempo inteiro diante de mortes, de ressurreições, a vida inteira. Eu estou o tempo inteiro tendo experiências que me impactam emocionalmente. Todo livro que eu li, toda experiência que eu tive, está contribuindo com as minhas emoções, com as suas emoções. Eu conheço gente que passou por amargas experiências na vida e a amargura tornou essas pessoas melhores. Eu conheço gente que passou por amargas experiências na vida e as amarguras as tornaram mais amargas ainda. E conheço gente que teve grandes momentos na vida. Ganharam dinheiro, ficaram ricos. E a riqueza, o sucesso, a fama, ao invés de contribuir, os derrotou. Então, é como nós reagimos emocionalmente aos impactos da vida. Por isso é que eu tive necessidade de primeiro falar da questão existencial. Porque se você passa pela vida crivado de culpa, se você passa pela vida arqueada de culpa, se sentindo cidadão de segunda categoria, vivendo uma vida de meia sola, você jamais pode olhar para os eventos da vida de uma maneira positiva. Jamais. Tudo que lhe acontecer, você vai interpretar como maldição, como perseguição, como castigo de Deus. Você nunca vai se ver como amada. Você jamais vai se ver como amado de Deus. Jamais. Porque as experiências, quer dizer, você já traz no transfundo que você é um cidadão de segunda categoria. E aí as experiências da vida ali amargam, derrotam, e você não tem condições de passar pelo mar tormentoso da música que nós cantamos hoje à noite. E o terceiro é o renascimento espiritual. Que Jesus disse para Nicodemos, ele disse: só Nicodemos, você pode renascer das experiências existenciais para uma nova vida, você pode renascer das experiências emocionais para uma nova vida, uma nova pessoa, emocionalmente saudável, e você pode renascer espiritualmente. E esse novo nascimento espiritual, nós podemos usar muitas metáforas, né? Uma das metáforas mais fortes que a Bíblia dá para o renascimento espiritual é o seguinte, é que a vida de Deus é transplantada para nós. Essa questão de transplante de órgãos é uma coisa hoje fantástica. A pessoa morre de morte cerebral, eles literalmente desmontam o corpo da pessoa e doam os órgãos. E as pessoas que estão com carência de rim, de fígado, de córnea. E eu encontrei uma pessoa que fez um transplante de tornozelo. Ele falou: olha, eu ganhei um tornozelo novo. Eu digo: como? Pois é, eu tive um acidente, o meu pé esmagou entre a embreagem e o acelerador do carro. Eu ia perder o pé. E eles fizeram um transplante de um tornozelo novo. Como assim? Pois é, encontraram um doador, desmontaram o tornozelo do doador e colocaram no meu, e aqui eu estou bonzinho. O que é o novo nascimento?
Claro que nós estamos falando não fisicamente, nós estamos falando espiritualmente. É a vida de Deus transplantada para a nossa vida. E na linguagem bíblica, é a mesma linguagem do enxerto. E a Bíblia diz assim: nós, gentios, fomos enxertados, porque nós não tínhamos direito a fazer parte da linhagem de Abraão, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira, através de Jesus. Então, o enxerto é para que a vida dele flua em nossa vida. O que é o novo nascimento? Não é você aderir a uma nova religião. Não é você ter um novo pacote de igreja. É você fazer parte da vida de Deus. E a vida de Deus é enxertada em nós através do Espírito. E o Espírito, Jesus diz, é um movimento que ninguém sabe dizer direito como é. Porque é como o vento. Eu ouço a voz do vento, mas eu não sei como é que ele vem, para onde vai. Eu percebo Deus agindo na minha vida, mas eu não entendo. É Deus agindo na minha vida. E o que é necessário para Deus agir na minha vida? Talvez o Nicodemos perguntasse para Jesus: o que eu faço para Deus agir na minha vida? Nada, você tem que se abrir, você tem que deixar-se, você tem que permitir que a vida de Deus flua na sua vida, porque o mais interessado em transplantar a vida dele para a sua vida é Deus, que nos ama e nos quer bem. Então, nós podemos renascer existencialmente, para uma nova vida, e essa nova vida não vai ser uma vida de segunda categoria. Nós podemos reagir ou renascer para uma nova vida através da nossa compreensão dos fenômenos da vida emocionais, quer dizer, a nossa compreensão emocional dos fenômenos da vida, e nós podemos renascer para uma nova vida, deixando e permitindo e nos abrindo de uma maneira sobrenatural, é sobrenatural. É algo que a filosofia e nem a sociologia e nem a antropologia conseguem explicar plenamente. Deus agiu na vida daquela pessoa e ele ou ela agora tem uma coisa que eu não acho normal. Ela tem algo na vida dela que eu não acho normal. E o que é? É a vida de Deus. Deixa eu dar só um último exemplo. Uma vez eu estava vendo uma luta de boxe, e um boxeador deu tanto na cara do outro, terceiro ou quarto round, que o rosto do cara estava todo inchado, e ele sentou no corner, né? Ele sentou no canto do ringue, já meio cambaleando, de tanto levar na cara. E o técnico dele foi lá, encheu a boca d'água, olhou para o sujeito já meio grogue, fez assim, ó, e soprou água na cara do sujeito. Eu não sei se foi pelo susto que ele levou de ter uma borrifada de água na cara da boca do técnico, ou se a água estava fria, ou se a água veio quente, eu não sei, mas o cara, quando levou aquela borrifada na cara, acordou e voltou para o ringue. Eu acho que quando Jesus diz assim, aquele que nasce do Espírito, é o homem e a mulher que está, ele ou ela está baqueado. Ela está, e aí Deus vem e fala assim, eu vou soprar em você. Vida para você. E essa vida que Deus sopra em nós, nos alenta para a gente começar de novo, renascer para a vida, e renascer, não renascer fisicamente, renascer espiritualmente. E é isso que eu quero que Deus faça com a sua vida hoje, que você renasça espiritualmente para a glória de Jesus.
Amém? Fique em pé. Eu quero orar com você nesse instante.